Bom dia, bom dia. Onde? Vamos chamar a Clarice. Bom dia, Giana. Bom Oi, dia, Clarice. tudo bom? Como é que tá? Deixa eu botar essa. Tudo Bom, bem? tudo Que bom. Vamos organizando aqui. Tá tudo certinho por aí? Que bom encontrá-la por aqui. Vamos ver se a Vamos tecnologia. aguardando. Hoje eu tô aqui. Ah, Minha internet está meio ruim. Minha internet está meio ruim aqui. Vamos ver se flui direitinho. E na janela do meu apartamento estão em obras aqui. Então vamos ver se eles. é. Mas você sabe que ultimamente a internet ela tem falhado um pouco em alguns lugares, né? Uhum, Então, mas vai dar tudo certo, com certeza vai dar tudo certo. com certeza. Algumas amigas entrando Hum, para nos acompanhar, vamos esperar um pouquinho, não é? bom. Bom. E aí, enquanto isso, eu quero te contar dessa ideia, Hum, e até para as amigas que estão entrando, hum, é, no decorrer dessa pandemia, eu vim assistindo assim várias lives e tenho assistido. Aliás, eu falo que se a gente pudesse parar hoje, porque são tantas aprendizagens que nós hum. estamos tendo por meio da tecnologia, né? Em casa, sem sair de casa, além dos livros. Só que e em função da Semana Mundial do Brincar, nós que tínhamos uma tradição, tínhamos e temos uma tradição aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mesmo sendo uma tradição nacional, é, organizada pela Aliança pela Infância, Uhum. nós fazíamos aqui, sob a responsabilidade da professora Ângela Costa, a comemoração da Semana Mundial do Brincar, e várias instituições durante a semana realizando atividades, e nas universidades nós também, com os nossos alunos, organizávamos algumas atividades para a celebração desse momento. E a culminância dessa atividade, ela acontece no Horto Florestal. Eu acho que você conhece o Horto Florestal, ou já passou perto, você que já esteve aqui. É importante dizer para as pessoas que você, daqui a pouco eu vou te apresentar, né, Uhum. mas que você é de Brasília, Uhum. está em Brasília, não é? Uhum. E lá, na última semana que aconteceu o ano passado, nós reunimos, não só na última, mas nas últimas semanas, nós reuníamos em torno de 1.000 crianças, ou mais de 1.000 crianças, nesse sábado. Era um sábado de celebração da Semana Mundial do Brincar. Uhum. Então, a professora Ângela Costa, que é a organizadora, e nós, na universidade, eu, professora Regina, especialmente. Ah, a Regina entrou, acabou de entrar. Uhum. Regina, nós encampamos essa ideia Uhum. e com os nossos alunos, com as nossas turmas, e aí as outras universidades, o CDB, o Unigran, a, é, Uniderp, enfim, todas as universidades reuniam os grupos e as outras instituições, e nós passávamos o dia todo, a tarde toda brincando. E aí eu disse, até na live do Adelcim, Uhum. eu comentei que, na verdade, esse é um momento tão rico, porque todas as pessoas brincam, não só as crianças. Então, nós temos ali um momento em que crianças e adultos brincam, sabe? Uhum. E isso é muito lindo de ver. Uhum. E aí, esse ano, eu fiquei pensando, puxa vida, nós não vamos ter a nossa Semana Mundial do Brincar. Uhum. Como fazer isso? E foi aí que veio a ideia, então, de trazer pessoas incríveis que têm feito um trabalho de referência que diz respeito ao brincar, as diversas formas de brincar. Uhum. Na verdade, eu entendo que as múltiplas linguagens, todas elas
oportunizam as crianças e aos adultos brincarem, adultos, adolescentes e crianças brincarem. Então, foi dentro dessa perspectiva que surgiu essa ideia dessas lives, de trazer pessoas que podem, especialmente nesse momento de pandemia, Clarice, trazer um alento, trazer momentos de deleite, trazer momentos de prazer, momentos em que nós podemos curtir esses 50 minutos de forma muito prazerosa e sem ver o tempo passar. E, sabe, quando eu a convidei, foi dentro dessa perspectiva, por entender que você é uma pessoa que tem muito a contribuir com a formação dos professores, agora com os pais, né, os familiares que estão com as crianças. Como é que nós podemos falar um pouco para essas pessoas que estão nos ouvindo, e você especialmente, que o dia hoje é seu, tá? Só que eu já vou te apresentar para que você possa começar a falar, porque passa tão rápido esse tempo, não é? Sim. Mas seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, olha só, o NEPIEC está presente, o grupo do NEPIEC é um grupo de Goiânia, lá da UFG, da Federal de Goiás, com quem nós também, tanto eu quanto Regina, nós temos assim um trabalho de muitos anos juntos com esse grupo da Federal, é um grupo coordenado pela professora Ivone, da UFG. E aí eu quero primeiro dizer para as pessoas que nós nos encontramos na Rede Nacional da Primeira Infância. Sim, ótimo lugar para se encontrar. Um ótimo lugar. A Rede Nacional da Primeira Infância é uma rede que hoje tem mais de 200 instituições vinculadas. Tem uma amiga pedindo para eu mandar o link, mas agora eu não tenho como mandar o link para ela de como entrar, porque mas é fácil. ela... Na internet você pode botar a Rede Nacional da Primeira Infância, você acessa, tem toda a informação, né? Então, exatamente. Para a gente poder fazer esse movimento, para que as pessoas conheçam, né, como se dá esse acesso e qual o tipo de participação que a gente pode ter no âmbito da rede, mas especialmente eu quero falar do quão importante tem sido esse seu trabalho junto às crianças. E aí eu vou falar um pouquinho de você. Tá bom. Então, a Clarice, ela é fundadora, ela é atriz, ela é produtora da companhia teatral La Casa Incierta. Essa casa foi fundada e acho que essa companhia teatral, ela foi fundada em 2000 e ela tem, hoje, é uma das companhias de maior destaque no campo do teatro para bebês, tanto na Espanha quanto no Brasil. E é importante dizer, eu acho que esse seu trabalho, ele tem essa relevância, né, de pensar um espaço de teatro para bebês. Quando que, alguns anos atrás, alguém falava, mas teatro para bebês? Então, você tem esse mérito, né? Você já trouxe para as crianças, para os bebês, mais de 12 espetáculos voltados aos bebês. Nós já tivemos a oportunidade aqui em Mato Grosso do Sul, tanto aqui em Campo Grande, em Amambai, né, conhecer esse seu trabalho. Então, isso tem sido uma novidade cultural para o país, assim, sem precedentes. É importante dizer isso para as pessoas. E essa companhia, ela é exatamente um espaço que se constitui hoje em Brasília e que vem desenvolvendo assim, uma série de projetos no campo, então, da produção teatral. Você tem participação no Festival Primeiro Olhar, Arte e Cultura, que é algo assim importantíssimo. Você coordena o GT Cultura da Rede Nacional da Primeira Infância. E você colaborou no primeiro encontro de cultura e primeira infância, realizado em 2015, lá em Brasília, e que eu tive o maior prazer em participar também desse encontro, que foi uma coisa muito linda. Foi muito rico. E a Clarice, foi muito lindo aquele evento, né? Foi. E a Clarice
E aí eu me lembro do teatro, da apresentação do teatro que você fez lá, e também aqui, né? Você recebeu uma menção honrosa na Cistege Internacional, pela a Citege, não é isso? A Citege. De Associação Internacional Interna... de Teatro para a Infância. Uhum. Exato, pela inovação da obra Pupila d'Água. E em 2017 recebeu em Washington, nos Estados Unidos, o Prêmio Internacional do Banco Interamericano Mundial. Enfim, eu acho que é muita coisa para eu falar, mas eu vou deixar você falar um pouco desse seu trabalho e à medida em que você for falando, eu vou intervindo e a gente vai conversando um pouco. Mas, na verdade, hoje a gente quer mais te ouvir. Seja muito bem-vinda a essa live. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com você, de estar com a tua rede, de poder trocar. Nesse momento de pandemia, as lives se transformaram na janela, né, possível para a gente poder se encontrar, para a gente poder fazer. Eu, enquanto brincante, como em inglês e em francês, atuar é to play, né, brincar. Então, eu, como brincante do mundo do teatro e do audiovisual, encontro essa saída que é tão... É um momento muito complexo, né? Essa coisa da gente estar tentando fazer os contatos pela tela, né? Da gente estar o tempo todo, né, com isso. E eu acho que isso é um grande desafio para a educação infantil, com a questão das crianças, né? De como se comunicar e como conversar com as crianças através das telas, né? Eu não sei por onde começar. Mas eu vou começar, já começou com a minha biografia, eu vou começar contando um pouquinho da minha biografia, depois você vai me perguntando o que a gente pode ir conversando. Eu criei uma companhia de teatro em Madrid, com o meu companheiro Carlos Laredo, no ano 2000, La Casa Incerta, e essa companhia a gente foi começando, sempre me pergunto, nossa, Clarice, mas você fazendo teatro, você encontrou um filão, né? E eu falo, não é um filão, é uma paixão, porque eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu assisti na Espanha um espetáculo francês que fazia espetáculo para bebês, e quando eu entrei numa sala e vi 40 bebês de fraldinha assistindo uma obra poética de teatro de sombras, uma coisa tão linda, eu falei, gente, eu quero fazer isso. E foi mais ou menos quando eu fiquei grávida e quando a gente entra na maternidade, a gente entra nesse território de descobertas, né? Do mundo, do que é o mundo dos bebês, o mundo das crianças, e eu fui entrando numa paixão. E a gente criou o nosso primeiro espetáculo, Pupila d'Água, e desde então, nessa aventura que a gente foi fazendo de um outro espetáculo, a gente foi descobrindo a capacidade incrível que tinha aquele público, que não era um público que era assim, poxa, eu como artista eu tenho que limitar o que eu quero expressar como artista, e ao contrário, era um público que quanto mais poeta eu poderia ser, mais eles me acompanhavam, quanto mais profundidade estética, quanto mais falta de preconceitos, e foi sendo um mundo de descobertas que foram sendo feitos nesses 20 anos. E nesses 20 anos, além da criação de espetáculos, a gente foi tecendo pontes com outras áreas de conhecimento, com a pedagogia, evidentemente, com a psicanálise, com as neurociências, com a antropologia, com a filosofia. A gente foi tecendo pontes de outras áreas de conhecimento para a gente ir se adentrando nesse mundo mistérico que é o mundo dos bebês, né? A gente fala que a gente faz teatro para bebês, assim, o nosso público é de 0 a 5 anos de idade. Mas onde a gente tem uma especial pesquisa, que talvez é o que nos diferencia, é o público de 0 a 3, que é um público que eu acho que toda a humanidade tem medo, né, dos bebês, esse mundo misterioso que a gente não sabe exatamente aonde chegar, aonde não chegar, aonde eles podem, onde eles não podem. E esse grupo do 0 a 3 anos foi o grupo que a gente foi enlouquecendo com a resposta artística deles, né? Susan Treble, que é uma pesquisadora canadense, ela fez uma pesquisa muito consistente, já tem alguns anos, em que ela diz que os bebês são como gourmets da música, que os bebês têm uma capacidade de escuta musical
que poucos seres humanos têm, que tem como que tem semelhante ao que tem os grandes maestros de música. Então, quando eu digo que a gente sobe no palco com 40 bebês, a gente sobe no palco com 40 maestros de música. E por que, se a gente está no palco com 40 maestros de música no público, eu vou fazer um conteúdo musical reduzido? Por que eu vou fazer uma música com menos qualidade, com menos profundidade, com menos amplitude? Por quê? E muitas vezes, na produção artística para crianças, que você vê em todas as áreas, parece que uma simplificação, uma qualidade, uma proposta que você está fazendo, em função de que, poxa, a gente tem que simplificar, a gente tem que diminuir para poder aceder a esse público. E é justamente ao contrário. É justamente ao contrário. É justamente um público que você tem uma capacidade gigantesca. E isso que eu menciono da música em específico, que está estudado pelos grandes... Isso está muito mais estudado no campo da música, mas eu estenderia para o campo das artes plásticas, para o campo do teatro, para o campo de todas as linguagens, enfim, que as artes vivas elas incluem, entendeu? Essa possibilidade... O que vocês fazem para despertar a atenção dos bebês e que eles ficam tão envolvidos? Olha, eu sempre digo que quando a gente faz uma obra, não só porque agora eu tenho minha companhia de teatro La Casa Incerta e tem 2 anos que eu criei o meu canal Bebelume, que é de produções audiovisuais para bebês, que a gente fala um pouquinho mais até, porque sendo audiovisual, quem tiver aí com a gente pode até entrar na nossa página web e dar uma olhadinha no que a gente está fazendo, né? Mas, assim, muitas pessoas me perguntam o que vocês fazem, porque efetivamente a experiência de quem vai para o teatro esperando que vai assistir um espetáculo, as crianças vão estar dispersas, vão estar perdidas, ou que vai ser uma coisa. E os pais, eles entram e veem impactados 40 minutos, aqueles bebês sentados num espaço de contemplação, né? Como o próprio nome diz, contemplar, estar no templo, né? Essa possibilidade de você estar num espaço ritual, onde você entra nesse espaço ritual e você conjuntamente está nesse espaço junto em que adultos e crianças podem contemplar uma experiência estética conjuntamente, né? E eles perguntam, mas como vocês fazem para conseguir esses 40 bebês estarem vidrados? E eu sempre digo, olha, a gente se utiliza de todos os elementos que o teatro dá. A gente se utiliza da música, do figurino, das luzes, da encenação, dos movimentos, de todos os espaços ditos sensoriais, né? Que são possíveis. Mas, essencialmente, o que nos conecta a um bebê é o drama. É que alguma coisa de verdade, essencial, está acontecendo. E o ser humano... Isso é fantástico, isso que você diz é fantástico. Eu entendo que os professores de educação infantil, as famílias precisam entender isso. O que cria esse vínculo? Então, por favor, fale mais dele. Porque o ser humano, eu sempre gosto, eu vi há muito tempo numa conferência na França, uma pedagoga falando disso, e eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, porque ela falava, o ser humano, ele é como um extraterrestre, um estrangeiro, que chega nesse mundo e ele, até dominar todos os signos, todos os instrumentos de comunicação, ele tem os olhos gigantescamente abertos de percepção e de entender. E da mesma forma que quando a gente vai para um outro país e a gente não domina a língua e a gente fica, parece que abre uma porta na gente e a gente fica mais atento para tentar prestar atenção no que está acontecendo, os bebês, eles têm essa capacidade dessa percepção fina de entender o que está acontecendo. E é nesse território que a gente gosta de trabalhar, sabe? No território do que está acontecendo. E é isso que um bebê se conecta. A gente fez uma pesquisa muito interessante no ano passado que chama-se Bebês Nascem Poetas.
A gente fez uma pesquisa que a gente fez 28 apresentações dos nossos espetáculos, e em cada uma dessas apresentações, o nosso foco de pesquisa foi as crianças de 1 a 3 anos de idade. Em cada uma dessas apresentações, 16 bebês estavam com um sensor dermo elétrico que ficava medindo a condutividade elétrica na pele. É como se fosse uma pesquisa para medir o arrepio. Dentro dos nossos colaboradores, porque a gente teve um pesquisador suíço e um pesquisador espanhol que vieram juntos com esses equipamentos para fazer essa pesquisa, eles sustentam que essa medição ela é mais efetiva até do que uma tomografia para ver a parte cerebral, porque é o que mede a emoção, o que seria mais próximo. A emoção. O que seria mais próximo cientificamente de você tentar medir esta emoção. E os resultados da pesquisa, que agora, nesse momento, a gente fez, imagina, 16 crianças medidas em 28 apresentações, imagina a quantidade de gráficos que a gente tem. Né? Nesse momento, Carlos Laredo, meu companheiro, ele está fazendo toda a análise desses dados. E eu, como atriz, fui medida também. Então, por exemplo, uma das coisas que já tem nessa pesquisa que é muito incrível é o gráfico da minha emoção e dos bebês vão juntos. E eu não me surpreendo, porque eu no palco, 20 anos no palco, com bebês, olho no olho com eles, eu percebo que é um público que vai junto. O que um artista pode querer mais do que um público que vai junto com você? Que não é um público que está passivo de braço cruzado e falando... Vamos ver se esse artista me convence. E mentalmente julgando se é ruim ou se é bom. Que isso é o que acontece com o público adulto. Com o público dos bebês, a gente tem um público que está junto com você. Vivendo junto com você e acompanhando. E é muito contundente de você ver nos gráficos esse caminho que vai sendo feito junto, sabe? Dos bebês. E isso é muito impactante para você quebrar muitos estereótipos que são construídos na nossa sociedade sobre o que é um bebê e sobre quais são as capacidades de um bebê, sabe? Muita gente... Você... Diga. Não, muita gente... Então é porque... Muita gente me pergunta se o trabalho que a gente faz é pedagógico. E eu falo, olha, eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada aos bebês, entendeu? Mas eu tenho a grande honra de poder estar compartilhando o momento estético junto com eles. Agora, sim, o nosso trabalho é pedagógico para os adultos que acompanham os bebês nessa experiência, seja professores ou sejam pais. Porque eles vão ao teatro ou vão ver uma obra audiovisual para o seu bebê achando que aquilo é um material bobinho, simplificado, chatinho, que não é para ele e que é para as crianças. E, de repente, eles se confrontam com uma obra estética que tem uma complexidade, que tem questões profundas que são tocadas e que, primeiro, que eles são contaminados por essa estética e eles entram junto e se emocionam junto com os bebês e juntos nesse triângulo do artista, do bebê e do adulto, e circula a transmissão energética dos três, entende? E por isso se forma o rito. E nesse contexto ritual existe alguma coisa. E então o nosso trabalho sim é pedagógico para os adultos, não para os bebês. Quando você fala desse rito, qual o sentido de colocar todos naquela naquela armação, como é que eu chamo? Um meio círculo ali, uma armação de ferro, que parece que aquilo ali envolve a todos, aproxima a todos que se envolvem nessa atividade. É uma pergunta. A segunda... Agora me veio à cabeça, você pode trazer um trechinho de uma cena ou um trechinho de uma música de um dos espetáculos assim que poderia nos dar a dimensão
do que vocês fazem nesse momento? São, então, essas duas coisas. Posso. Essa armação que você está falando é um dos nossos espetáculos, que é o que você assistiu aí em Campo Grande, que a gente foi num festival, que se chama Geometria dos Sonhos, que a gente faz, é um espetáculo que fala da história de uma pedra que queria voar, de uma pedra que queria ser chuva para poder chorar, uma pedra que queria poder voar. E é toda uma poética da leveza e do peso. Então, é uma história de uma pedra que é esse drama humano, né? Porque que fala da gente, né? Da gente às vezes é tão pesado, né? E a gente queria poder transcender, e a gente queria poder voar, a gente queria poder chorar, e a gente tem esse peso da matéria que não nos deixa transcender. Então, por exemplo, esse assunto é um assunto que ele fala de mim. Ele fala de mim, ele fala de você, e ele fala do pai, e ele fala do bebê que está lutando com a dificuldade de transcender. E nesse espetáculo em específico, a gente faz dentro de uma geodésica, que é uma estrutura de cobre, em que os bebês e os pais entram dentro para assistir para ter essa situação. E nesse sentido, o que é o mais importante do teatro é o sentido do rito, né? É o sentido do rito. Isso é o essencial do teatro. E por que não, nessa nossa sociedade, a gente tão desvinculado, tão enlouquecido pelos tempos, a gente não reivindicar esse espaço entre os pais e as crianças de poderem entrar num ritual comum, onde ambos podem vivenciar uma experiência estética conjuntamente. Entendeu? Quando a gente já está na 8ª edição do Festival Primeiro Olhar, que acontece aqui em Brasília e que acontece em São Paulo também, que está na 10ª edição, em parceria com o Grupo Sobrevento, a gente começou a trazer pérolas do que estava se criando no mundo de teatro para bebês, para poder proporcionar aos pais e aos professores esse espaço, essa pequena janelinha, que aí eu volto ao que eu estava falando do pedagógico, que o nosso trabalho não é pedagógico com as crianças, mas sim pode ser com os adultos, entendeu? De fazer com que os adultos questionem quem é esse ser humano que está do meu lado, que é esse bebê, que eu achava que eu tinha que fazer musiquinhas simplificadas, que eu achava que eu não poderia falar de um tema como esse que eu acabei de citar, por exemplo, né, de que é algo que dialoga comigo, com o adulto, por que eu não posso falar com isso com a criança? Então, derrubar muitos estereótipos, sabe? E deixar pelo menos uma pulga atrás da orelha do educador e do pai de quem é essa criança e quais são as potencialidades e quais são as possibilidades. Eu estou vendo aqui algumas pessoas perguntando como elas podem assistir. Teatro, mesmo agora em época de pandemia, que nós estamos numa pausa na pandemia, isso é uma experiência, é uma arte viva e ela tem que ser vista ao vivo. Se vocês quiserem, vocês podem entrar na nossa página web do lacasaincerta.com, que tem alguns vídeos, mas eu agora vou falar com vocês o que sim a gente pode fazer em época de pandemia, que é dar uma entrada no meu site, bebelume.com.br, em que lá você vai ver a nossa parte da produção audiovisual para bebês. E a sua segunda provocação, é difícil, né? Numa live a gente tenta fazer alguma coisa aqui, mas eu vou falar um trechinho bem pequenininho de um dos nossos espetáculos, que se chamava Se Tu Não Tivesses Nascido, que foi uma peça de teatro que a gente fez, que foi acho que a 8ª produção que a gente fez, e que era um espetáculo todo de texto. Que todo mundo fala, gente, mas vocês vão fazer espetáculo de texto para bebês? E eram 2 bailarinos e 2 anjos, eram 2 mães e 2 anjos que dançavam e que a gente falava nessa fronteira poética do amor incondicional que a gente sente como mãe. E eu vou falar um textinho, porque eu nem me lembro direito desse texto, devia ter me falado, eu tinha me preparado melhor. Mas o texto mas é que surgiu agora, deixa eu só te dizer, antes de você, é que surgiu agora, né? Essa ideia à medida que você foi falando, e aí eu quero te dizer por quê. Porque, geralmente, quando se fala de criança, a ideia é de infantilizar as experiências das crianças, infantilizar o espaço em que as crianças vivem. Então, nós precisamos
perder essa ideia de infantilizar a infância, ou seja, que vai além das capacidades infantis. E aí agora eu falei, puxa vida, eu acho que a gente pode, mas eu sei que você tem condições de fazer isso, de mostrar essa capacidade infantil de prestar atenção, de se apropriar desse universo que é de todos, não é um universo adulto, é um universo que é de todos, é de crianças, de adolescentes e de adultos. E é isso que nós temos que entender. Você não pode tirar a criança do contexto em que ela vive. Não pode. Nós precisamos. E aí eu me lembrei agora também, só para deixar você falar, John Dewey dizia, um grande pragmatista, e as pessoas fazem algumas críticas ao Dewey, mas eu quero dizer uma frase dele que ele trazia, educar não é preparar para a vida, mas a própria vida. E é isso que a gente tem que fazer com as crianças, levá-las a viverem. Clarice, não é? Você conseguiu ouvir? Então, é dentro desse princípio que eu quero que você traga para nós esse trecho. Porque as crianças vivem no mundo real, né, Ordália? Pode ser perverso essa concepção de fantasia, esse mundo docificado, esse mundo plastificado, esse mundo irreal da fantasia, se as crianças tivessem de estar constantemente felizes e no mundo não é real. As crianças vivem no mundo e elas não têm nenhum problema de se confrontar com o mundo real, mas de ver e de se maravilhar. Está falhando um pouquinho. Quando você está falando, deu uma falhadinha também, mas eu estava te escutando. Mas eu repito, as crianças vivem no mundo real, mas elas não têm nenhuma dificuldade de, no mundo real, ver a beleza numa folha que cai. E essa é a grande maestria dos bebês, sabe? Eu lembro de uma amiga que foi assistir um espetáculo nosso e ela saiu aos prantos e ela falava, eu estou muito tocada em me perguntar onde nós, como adultos, perdemos a capacidade de nos maravilhar que as crianças têm. Entende? Então, a gente não precisa colorir mais a vida. As crianças vivem no mundo real, ou seja, a criança no contato com a natureza, ela está na pura realidade e sabendo ver a beleza dela, né? Vou lá falar um pedacinho de um texto, que é essa peça que se chama Se Tu Não Tivesses Nascido, que fala assim, se você não tivesse nascido, eu estaria morta. Antes eu era outra, eu não era eu. Eu desenhava labirintos de prata em toalhas de latão. Se você não tivesse nascido, as portas do meu passado teriam se fechado para sempre. Eu nunca mais poderia ter ouvido as histórias que eu gostaria de ter ouvido com a almofada grudada na orelha. Estaria... Onde você estaria? Eu seria órfã do sabor maravilhoso das tuas gargalhadas. Me disseram que trocar fralda seria um inferno. Me disseram que acordar 1, 2 ou 3 vezes pela noite seria horrível. Me disseram que eu não teria mais vida. Mas o que não me disseram nunca é que quando você nasceu, nasceu o mundo. Nasceu o mundo. Porque nesse dia, eu voltei para a morada da minha mãe. E para a morada da mãe da minha mãe. E para a morada de todas as mães do mundo. A estar eternamente apaixonada por você. E aqui eu tô. Atenta. Aqui. Você já tá aqui. Meu Deus! Olha, eu acho que não só eu, mas todas as pessoas que estão te ouvindo arrepiaram, se emocionaram. E eu fico imaginando que é dizer isso para crianças, para 20, para 30, para 40 crianças, esse espetáculo, a gente fez uma temporada muito longa em Madrid. A gente ficou 8 meses em cartaz com ele em Madrid. E o espetáculo era uma catarse de mães chorando. Porque eram vários textos. Eu falei agora um trechinho, mas eram vários textos. Tinha um texto bem duro que a gente falava: você nasceu de uma cesárea que não era necessária
e você não queria nascer assim. Um porto seguro para chegar no mar sem cordas para cortar, como se não pudéssemos esperar. Eu tinha medo, ele tinha medo, e você não podia esperar um pouquinho mais, entende? Então a gente ia em territórios, mas por que eu estou falando esse trechinho desse texto? Porque muita gente, quando assistia esse espetáculo, falava, nossa, mas esse espetáculo é lindo, mas ele é para adultos. Mas os bebês, no colo das mães, vendo aquilo que estava sendo dito e sentindo aquela mãe emocionada, ele podia não entender as palavras exatas, mas ele entendia perfeitamente. Entendeu? O contexto. Ele entendia perfeitamente, emocionalmente, o que estava acontecendo ali. E é o que eu falo, é um território de um ritual, de um espaço nessa sociedade para pais e filhos juntos poderem se emocionar. Entendeu? E poderem juntos vivenciar um espaço de falar eu te amo, né? Por exemplo. Eu lamento que o meu celular, eu não sei porque ele para um determinado momento de rodar, mas eu queria ver o que dizem as pessoas, sabe, desse momento. Eu estou tentando ver aqui. Porque estou conseguindo rodar um pouquinho, estou conseguindo rodar aqui e vendo a emoção das pessoas, né? O desejo. Eu sabia que a gente tinha que falar a respeito desse tempo de vida, o 0 a 3, porque ele é um tempo especial na vida de todo e qualquer ser humano. Mas ele é um tempo especial não para a gente minimizar as capacidades infantis, pelo contrário, para valorizar as crianças, para valorizar esses bebês e saber que eles podem participar desse universo que traz a estética como referência, não é? Como você mesmo disse, o teatro, a música. Então, nós não precisamos fazer dos bebês uma coisinha menor, como se eles não tivessem a capacidade de viver e de aproveitar da vida como todos deveriam curtir e viver para se tornarem pessoas melhores, né? Para serem já pessoas e serem reconhecidas como pessoas capazes. Eu porque fico assim... Ordália, elas mais... Essa aqui é a questão. A minha experiência, e agora por isso que a gente quis fazer uma pesquisa científica com medição gráfica, quando a gente começou o início... Maravilhoso isso. Quando a gente começou o início da pesquisa, do projeto da pesquisa, eu me lembro que eu e meu companheiro, ele falava, nossa, mas para que a gente precisa? Eu falava, porque a gente precisa botar em números o que a gente já sabe da nossa praxis. Entendeu? Eu não me surpreendo de perceber nos gráficos que a resposta emocional dos adultos vai aqui e das crianças vai lá em cima. Eu sei que o público dos bebês é um público muito melhor do que o público dos adultos. Entende? Eu já sei disso. Mas eu acho muito bom mostrar isso cientificamente em números e em gráficos. Porque não é que a gente precise, o público dos bebês, a gente precisa simplificar. Eles vão muito mais além. Por isso que na nossa página web, o nosso lema é Bebês Nascem Poetas. A gente nasce poeta. A gente que nasce com uma capacidade de se maravilhar no mundo e de olhar a beleza do mundo e que com o tempo a gente vai se castrando e a gente vai perdendo essas possibilidades. Então não é um público menor, ele é um público maior. Entendeu? Maior. E, exatamente. E agora, porque eu estou vendo aqui muitas pessoas aqui perguntando onde podem ver, como podem fazer, a gente vai voltar, ou seja, vamos ver esse mundo de pandemia, porque o mundo das artes vivas e o mundo do teatro realmente é um mundo que está muito sacrificado com a questão da pandemia. Realmente a gente não sabe quando a gente vai voltar. O nosso festival, eu estou estudando de ser feito ele esse ano, dentro de creche, com a minha equipe, com um protocolo que vai chegar com máscaras, a gente vai montar um teatrinho dentro da creche e as crianças vão ficar com 2 metros de distância, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso em dezembro. Mas efetivamente o teatro com público de pais e bebês juntos, a gente tem que... É o mesmo dilema da educação, né? A gente tem que estudar como é que isso vai voltar. Mas tem 2 anos que eu gostaria de falar com vocês, tem um projeto chamado Bebelume. Bebelume é esses 20 anos de experiência, de troca no mundo do teatro, a gente resolveu
fazer uma aventura que é transpor toda essa linguagem para o mundo do audiovisual. Que é uma outra linguagem, entendeu? Uma outra forma de se relacionar, em que a gente sempre ressalta essa relação prudente das crianças com as telas, em que eu acho que não pode haver nenhum abuso das crianças com as telas, mas a gente não pode ser obscurantista e dizer que as crianças não tenham nenhum contato com as telas, porque as crianças estão em contato com os tablets, estão em contato com eles. Então, que a nossa proposta é, já que eles estão em contato com essas telas, que eles tenham um espaço de poesia, de contemplação, de qualidade, um espaço cuidado disso. Então, qualidade, né? Qualidade. Nesse contato com as telas, né? Qualidade. É isso que eu falo. Qualidade, ou seja, o tempo, a quantidade de tempo que você está com a tela, mas com o que você tenha na tela, que seja uma questão de qualidade. E a gente tem na nossa página web, que é bebelume.com.br, mas vocês podem nos seguir aqui no Instagram. No Instagram, exatamente. A Ordália está conversando comigo no Bebelume, então dá um like lá no nosso Instagram, que você vai ficar sabendo constantemente do que a gente está fazendo e todas as informações. A gente tem no Instagram, a gente tem no YouTube, Bebelume, e a gente tem também no Facebook. Mas a gente tem a nossa página web, que você entra na nossa página web, paga uma assinatura de R$ 3,90 e tem direito a ver todo o nosso material. E a gente fez 2 séries. A primeira série é uma série com toda a linguagem de objetos e com música, que a gente fala sobre sim, não. A gente fala sobre nascer, o mundo dentro da barriga, o mundo fora da barriga, tem várias coisas. E a gente fez uma segunda série em parceria com a Lucilene Silva, que esteve aqui com você. Isso, há 2 semanas, a semana passada. Isso. E a Lucilene, ela pensou da pesquisa maravilhosa dela, 10 pérolas de canções tradicionais da infância, e a gente transformou isso em pequenos vídeos com um desenho animado de um bebê que passeia por essas músicas. Então, a gente tem essa série. E agora, nesse momento, a gente está criando uma terceira série de videodança para bebês. A gente está fazendo danças para bebês audiovisual. Então, a gente está nessa pesquisa, sabe? Disso. E é engraçado porque eu que tenho a minha experiência no teatro do ao vivo, que eu sei o poder, que é o teatro ao vivo, e comecei essa pesquisa agora para fazer o mundo do audiovisual, e de repente vem uma pandemia, e o que a gente tem como instrumento para se comunicar pelas crianças são as telas. É muito louco esse momento que a gente está vivendo, né? Muito louco. Muito. Porque a educação... Fora da casinha. A educação infantil está tendo que se reinventar, né? E eu venho ouvindo muitas pessoas que estão tendo muitas dificuldades, mas estão existindo experiências criativas, né? E experiências que estão funcionando dentro das limitações disso. E assim, é isso, né? Eu acho que o que um artista mais gosta é dos limites, né? Para você, quando você tem um limite, você tenta criar, né? Então, você procura superar esses limites, né? Essa tem que ser a capacidade racional humana de trazer algo diferente exatamente nesse momento em que nós estamos todos limitados. Isso. É um momento particular, né? E eu acho que essa semana nós colocamos também na minha página para que as pessoas soubessem com quem nós iríamos conversar, colocamos também uma chamada para as pessoas entrarem na página do Bebelume para conhecerem você, né? E também pelaquela chamada que nós fizemos no Facebook, com certeza as pessoas ali, e é só colocar o seu nome, que vão ter acesso a 1000 coisas, se colocarem o seu nome no Google, vão descobrir quem é Clarice. Vão saber de toda essa história, de toda essa produção que você vem fazendo, não é? E nesse momento que a gente não está podendo estar no palco, com a casa certa, vendo os nossos espetáculos, eu acho que talvez possa ser um momento para a gente tentar pesquisar a parte audiovisual, né? Que é o que a gente pode fazer. Mas eu tenho muito desejo de estar aí de volta em Campo Grande. A gente apresentou num festival e a gente teve uma experiência muito linda que a gente teve em Amambai. A gente teve 2 vezes em Amambai. A gente foi em Amambai por um edital de circulação da Funarte e a gente apresentou esse espetáculo, A Geometria dos Sonhos, na comunidade indígena de Amambai, a comunidade Guarani Kaiowá. E foi uma experiência muito linda, porque
Foi muito surpreendente, porque é engraçado, e eu quero até compartilhar com vocês essa experiência, porque nessa sociedade capitalista consumista em que a gente vive, muitos pais vão, quando vão com os seus bebês para o teatro, eles vão dando cotovelada para pegar o melhor espaço para sentar na fila da frente. E sempre esse momento de acomodar o público, a gente pode perceber um microcosmos de funcionamento social, entendeu? De como as pessoas se colocam. E quando a gente foi apresentar na aldeia Guarani Kaiowá, a gente não podia ir para uma aldeia e falar, olha, esse espetáculo é só para os bebês as crianças mais velhas e os adolescentes que estavam super curiosos de que chegou uma peça de teatro ali não podem entrar. E, evidentemente, a gente tinha um público enorme que não caberia dentro dessa estrutura que cabem 40 crianças pequenas e 40 adultos. Essa é a conformação espacial do espetáculo. E na entrada do público, o Carlos falou, olha, explicou isso na entrada do público, falou, olha, tem uma arquibancada ali, onde podem ficar os adultos e os adolescentes, e aqui vão entrar só as crianças pequenas, mas primeiro vão entrar as mães com os bebês de colo, depois as crianças de 0 a 5, depois as crianças um pouco mais velhas. Isso num espetáculo convencional numa cidade do Brasil seria um auê, uma coisa. Ele falou isso, um amigo indígena falou em Guarani, não sei o que, automaticamente se criaram, magicamente, filas, num silêncio, entrou todo mundo de uma forma profundamente harmônica no espaço, os adolescentes entraram na arquibancada, imagina, adolescentes assistindo numa sociedade, em silêncio, e foi um dos espetáculos mais bonitos que a gente fez. E eu saí emocionada e falava com o Carlos, e o Carlos falava, tá vendo? Isso é uma sociedade que não perdeu o sentido do rito. Uhum. Ele falou, eu nunca tive, nem em Paris, um público tão sofisticado e tão civilizado. Entendeu? Tem a verdadeira noção do direito, não é? Tem a verdadeira noção do direito. Cultura, isso precisa, né? Cultura, é um povo que tem cultura. Cultura. Exatamente. E que não perdeu o sentido do rito, e que não perdeu o sentido de saber estar juntos, de hierarquia, ou seja, uma sociedade educada. Exatamente. Educada. Que tem referências éticas. Eu falo que, às vezes, as pessoas pensam que não, mas eles têm referências éticas dos espaços que ocupam e das condições, né, de como transitar nesse espaço social e respeitando o direito do outro também, que é fundamental e que nós precisamos trazer como referência para o nosso cotidiano. Então, a gente não tem a dimensão, e aí pensa que não, que eles, por viverem ainda em comunidades, eles não têm essa noção do que é viver em sociedade. E eu acho, Rodélia, que nenhum professor, um psicólogo, um artista, quando ele entra em contato com uma família, ele não deixa de fazer uma triangulação, né? Um professor que tem um pai, uma mãe e uma criança que tem problemas de vínculo, o professor vai ter conflitos com esse pai e essa mãe, né? A gente sempre entra como um terceiro nesse triângulo que pode trazer. Então, eu sempre digo que nós, quando entramos num determinado contexto sociocultural com o nosso espetáculo, a gente acaba fazendo como que um diagnóstico do que está doente nessa dia a dia. Ou seja, a forma quando a gente entra numa escola, porque a gente trabalha muito no público familiar no fim de semana, mas eu amo fazer projetos de campanhas escolares onde a gente vai e monta o nosso teatrinho dentro da escola, dentro da creche, e promove isso. E você percebe o nível de apreensão das crianças, o nível de falta... Ou a criança, né? Aquela questão da saúde do vínculo, não é nem a criança que é apegada demais no adulto ou na criança que é completamente solta, né? Então a gente entra e a gente vai percebendo na relação do ato teatral como é que está a saúde daquele microcosmos. Então eu acho legal compartilhar com vocês a situação de Amambai, porque foi um diagnóstico o melhor possível, né? Uma das questões assim que a gente considera de fundamental importância na relação do adulto com as crianças são os processos de interação. Como é que eles se constituem e como esses vínculos afetivos são fundamentais
para que a criança possa conviver com os seus pares, conviver com os adultos. Como é que você percebe que se dá esse processo de interação entre vocês, que fazem, no caso você, né, que geralmente está em contato direto com as crianças, e como é que se dá esse processo de interação? E como elas respondem a essa interação? Assim, desses 12 espetáculos que a gente fez propostas muito diferentes, sabe? A gente tem desde espetáculos que são interativos, em que a gente fez um Quem Era Eu Antes de Ser Eu, um espetáculo em que a gente vai brincando com as crianças e tecendo fios de histórias e as crianças vão misturando. Mas, normalmente, os nossos espetáculos, eles têm uma proposta de contemplação mesmo, que é uma proposta que os adultos duvidam, né? Da capacidade das crianças de estarem sentados contemplando, porque parece que existe uma ditadura da necessidade de um protagonismo da criança que elas têm que estar fazendo para ela poder se sentir partícipe. E esse espaço, as neurociências, elas têm dado dados muito contundentes, eu acho que em todos os campos de estudo, né, do mundo da primeira infância nos últimos anos, e existe toda a teoria dos neurônios espelhos, né? E dizem que quando você está vendo alguém dançando, neuronalmente, você funciona como se você estivesse dançando, né? Eu canto também, a gente sempre sabe em técnica vocal que quando você quer assim, uma nota mais difícil, que você quer cantar uma nota mais difícil, você pensa na nota e a sua corda vocal imediatamente ela já fica no lugar da nota. Entende? Isso é uma Você canta lindamente. Você canta lindamente. Canta uma música para nós. Nós já estamos indo aí para o nosso final. Canta uma música para nós. Uma música para as crianças que existem em nós, que está em cada uma de nós que estamos aqui assistindo você hoje. Tá bom, vou cantar. Mas só completando o raciocínio, então, a gente quando canta, a gente já está colocando a voz. Então, essa interação e essa participação da criança, ela acontece no espaço da contemplação, de estar tranquila, assistindo algo e efetivamente dentro de algo. Isso é uma participação. E isso eu gosto muito de reivindicar, sabe? Porque a nossa sociedade, a sociedade brasileira, a nossa companhia viajou por muitos países do mundo, né? E em cada país a gente tem uma resposta cultural que é muito louca. Com crianças com 2 anos, você já vê uma criança como ela já está impregnada de signos culturais, né? Quando a gente foi para a Rússia, apresentou numa creche de São Petersburgo, entendeu? O nível de silêncio que as crianças têm. E quando a gente foi no sul da Itália, era todo mundo gritando. Eu falava, gente, que povo que fala alto. Bem italiano. Sabe? Ou seja, a questão da corporalidade, quando a gente vai no norte da Europa, as crianças, elas, máximo quando elas chegam no final, elas dão a mão. Aqui no Brasil, todas as crianças já vêm, te abraçam, já te beijam. Mas aqui no Brasil, a gente não tem a cultura da escuta. É uma cultura que é difícil, é tudo muito ruidoso, é tudo muito barulhento, entendeu? Então, reivindicar um espaço de silêncio, um espaço de escuta ativa. E isso por quê? Porque os adultos não têm esse exercício da escuta, sabe? Então, é por isso que eu falo que uma das formas de interação é contemplar. A gente reivindica esse espaço, sabe? Então, eu vou cantar uma música aqui para vocês. Na nossa série do Bebelume, a série Macuru, Canções de Berço, ela, como eu falei, a gente pensou 10 pérolas da canção tradicional da infância, e são canções lindas aqui de Niná, Calantos, né? E tem uma canção que foi gravada pelo Gonzagão, que eu acho tão bonita, eu vou cantar um trechinho dela aqui para a gente finalizar com ela. Tá? Que são essas pérolas que a gente conhece. Se essa rua fosse minha, atirei o pau no gato. A gente conhece várias coisas lindas, mas tem um universo musical de uma riqueza tão poderosa que você já conversou com as 2 grandes mestras, que é a Lídia Ortélio e a Lucilene, entendeu? E que elas trazem isso para a gente, que eu tive a honra de poder pegar desse acervo de pesquisa da Lucilene e transformar isso num projeto audiovisual. E eu vou cantar só um trechinho de uma música que eu acho linda, que é assim, ó.
Balança a rede pro menino não chorar. Oi, balança a rede, sinha. Balança a rede pro menino não chorar. Oi, balança a rede, sinha. É que o menino danado, manhoso, um menino choroso sem apanhar. Oh, 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 sinha. Balança a rede pro menino não chorar. Oi, balança a rede, sinha. Ai, 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 que coisa mais linda. A gente já está quase fechando. Eu acho que nós vamos deixar a turma com esse gostinho de quero mais, sabe por quê? Eu tenho dito para as pessoas com as quais nós estamos conversando, com esses amigos, que nós vamos fazer com que esses momentos eles se transformem em realidade, esses momentos virtuais, para a gente criar circunstâncias aqui em Campo Grande por meio da nossa ciranda formativa, sabe? Nós temos feito uma ciranda e trazê-la aqui para que você possa falar para as pessoas de forma muito presente. Eu vou agradecer você, eu vou dizer que é muito especial esse momento contigo, foi e está sendo muito especial. E quero te dizer que a semana que vem a gente está trazendo também duas pessoas que vão trazer questões da tradição oral, da literatura infantil, duas Reginas de São Paulo que virão conversar conosco, uma na sexta e outra no sábado, para trazer um pouco mais da tradição oral, da música, da literatura infantil para nós. Nossa, eu não tenho palavras para te agradecer, porque realmente foi muito lindo Que esse bom, momento. Dália, adorei estar com você. Foi uma delícia. Palavras, querida. Quê? Desculpa, cortou. As suas últimas palavras. Ó, nós temos 1 minuto. Não, eu quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. E muito feliz de compartilhar. Eu acho que nunca estou vivendo que eu subi no palco recentemente e a minha companheira de palco falou: nossa, Clarice, você está tão emocionada. Eu falei: cara, nesse momento é um momento de missão, sabe? O que a gente faz é um momento de missão, porque reivindicar a beleza, reivindicar que o ser humano nasce poeta e nasce completo, ele é um projeto político e ele é um projeto que pode ser revolucionário. Então, obrigado a todos que estão aí, porque eu sei que a gente está no mesmo barco, tá? No mesmo barco. A gente conversa daqui a pouco. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, a gente vai salvar agora para não perder. Tá, joia. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.